Olá, hoje é terça-feira, dia 4 de outubro de 2022. Os resultados da eleição mostram que ainda existe muita incerteza em relação a quais serão as políticas econômicas do futuro. Vamos deixar para falar dessas questões quando a gente tiver um pouco mais de clareza sobre as propostas. Por enquanto, eu queria destacar aqui hoje o seguinte, né? Nós vamos falar de um tema que a gente fala pouco. Por quê? É, Há certas comodidades na vida cotidiana da gente que a gente mal percebe sua importância até que um dia ela falta, como é o caso da eletricidade. Faltou luz e diz, nossa, como faz falta. Na economia, da mesma maneira, quando tudo está funcionando bem, em equilíbrio, o balanço de pagamentos passa quase que desapercebido. Pouco se fala dele. Mas, quando ocorre uma crise externa, aí nós vemos como ele é importante. Mas nós resolvemos falar desse tema hoje não porque haja sinais de alguma crise à vista no balanço de pagamentos, longe disso, mas vem ocorrendo uma reviravolta nos resultados das transações correntes, né, do balanço de pagamentos, que chamam a atenção e vale a pena a gente analisá-las, né, para tentar entender o que está acontecendo. Queria começar dizendo que nos últimos 2 anos, o Brasil teve um déficit nas transações correntes em torno de 1,7% do PIB, nos 2 últimos anos. É um nível controlável, perfeitamente financiável, etc. Este ano, o Banco Central estimava um superávit de 0,2%. Aliás, todos os analistas esperavam um resultado próximo disso, próximo do equilíbrio ou ligeiro superávit. Porém, no mais recente relatório de inflação divulgado, que acabou de ser divulgado pelo Banco Central, ele revisou a sua projeção de um pequeno superávit para um déficit de 2,5% do PIB. O déficit já razoável, ainda é financiável pelos fluxos de investimento direto, né? Que devem ficar num nível, uma vez e meia, esse déficit de transações correntes, o investimento direto estrangeiro no país. Porém, só para fazer aqui uma relativizada nessa informação, que é muito divulgada, o investimento direto no país não financia só o déficit nas transações correntes. Na verdade, uma parte desse investimento direto financia, por exemplo, também a saída de investimento direto brasileiro no exterior. No ano passado, os investimentos brasileiros no exterior representaram 40% do investimento estrangeiro no país. Então, se a gente fizer uma conta, supondo que algo semelhante aconteça, então a sobra de investimento direto para financiar o déficit de transações correntes já é consideravelmente mais apertada do que eu tinha falado, né? Então, a questão é que a frustração nas expectativas em relação aos resultados pode ser explicada fundamentalmente pela balança comercial e de serviços. No que toca à balança comercial, já houve até, já temos dados até setembro, e houve uma queda de 15% em relação ao ano passado, quando se esperava um aumento do superávit comercial, né? Na parte de serviços também, por exemplo, viagens internacionais, que é uma conta importante, né? Serviços está aumentando muito, o déficit brasileiro, com a retomada das viagens ao exterior, etc. Mas o que mais intriga na subida desse déficit de transações correntes para 2,5% do PIB é que, normalmente, uma variação desta ordem de grandeza nas transações correntes tende a ser explicada principalmente por três fatores. A piora nos termos de troca, né? Índice preço das exportações sobre preço das importações,
um crescimento forte da economia doméstica, maior do que a economia mundial, e uma apreciação cambial forte que afete a competitividade da produção doméstica frente à externa. Quanto a esses três fatores, até bem pouquíssimo tempo atrás, havia uma percepção de que eles contribuiriam positivamente para a conta corrente, não negativamente, né? Mas, aparentemente, não tem sido bem assim, né? Vamos começar com a questão dos termos de troca, né? A alta dos preços das commodities neste ano, né, até recentemente, né, agora acomodou um pouco, mas na média ainda estão preços muito altos, né, beneficiaria, na visão de todos, obviamente, o Brasil, que é um exportador de commodities. Né? No entanto, quando a gente vai observar a estatística de termos de troca, quer dizer, preço de exportação sobre preço de importação, houve uma queda de 10% no período janeiro-julho desse ano, que é até onde a gente tem esse tipo de dado, de índice de preço de exportação e importação. Então, surpreendentemente, apesar do aumento do preço de commodities, houve uma piora nos termos de troca brasileiro. Né? E isso, basicamente, porque os preços das importações brasileiras dispararam, subiram 32% nesse mesmo período que eu me referi, versus um aumento de 18% na média dos preços das nossas exportações. Queria destacar aqui o fato, né, isso pode causar uma certa surpresa, esses números, mas que esse aumento do preço das importações foi puxado principalmente pelos bens intermediários, né, que representam 65% das importações brasileiras. Entre eles, por exemplo, produtos químicos, fármacos, etc., só esses aí representam 30% das importações brasileiras. E mais os insumos eletrônicos, etc., tudo que é utilizado, né, semicondutores, que é utilizado na produção de outros bens. E esses bens intermediários tiveram uma alta de preço de 29%. Né? Fora o fato de que o Brasil também importa combustíveis, né? O Brasil não só exporta combustíveis, mas também importa. 15% das importações brasileiras são de combustíveis. Então, e esses tiveram uma alta de 100%. Né? Então, no frigir dos olhos, juntando tudo isso, né, as importações tiveram alta de preços muito superiores às nossas exportações. E foi isso que contribuiu fundamentalmente para a piora da balança comercial, porque, em termos de quantidade, o volume importado praticamente ficou estagnado. Até janeiro a julho desse ano, quanto ao período do ano anterior, a gente não tem essa separação de volume e preços até setembro. Então, até lá, o volume importado estava estagnado, né? Em média. Agora, notando que já nos últimos meses a gente começava a ter um aumento do volume importado também, né? Refletindo o crescimento do PIB. E aí nós entramos no segundo fator, que é o crescimento da economia brasileira. Né? No começo do ano, havia expectativas de que o Brasil cresceria pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Chegou-se a ter uma previsão, no foco, de menos de 0,5% de crescimento ao ano, e agora as expectativas já são de um crescimento muito mais entre 2,5% e 3%, mais próximo de 3%, talvez, para a economia brasileira, enquanto que a economia mundial está crescendo muito menos. As previsões caíram para a economia mundial e subiram para a economia brasileira. Então, isso aí também, a gente pode pensar isso aí seja uma outra explicação para o que deve acontecer, inclusive, daqui para diante, porque há uma piora em curso nas transações correntes. Né? Por fim, a taxa de câmbio. Se refere à taxa de câmbio,
acho que é difícil, quer dizer, apesar de que houve até uma apreciação esse ano, mas acho que é razoavelmente consensual que a taxa de câmbio ainda se encontra num nível bastante depreciado. Se a gente pegar a série histórica do Banco Central, da taxa de câmbio real efetiva, a taxa de câmbio brasileira hoje ainda está bem depreciada em relação à média anual. Agora, fazendo uma ressalva aqui, que como a economia brasileira teve um crescimento de produtividade muito abaixo do resto do mundo, né, das economias avançadas, lá, de vários parceiros. Então, é, essa uma mesma taxa de câmbio que antes era suficiente para dar competitividade às exportações brasileiras e produção competitiva com importações, talvez já não seja mais. Ainda assim, é difícil dizer que essa taxa esteja apreciada. Acho que não. Provavelmente ela ainda está um pouquinho depreciada em termos reais. Então, a gente fica mais com essa explicação de talvez um crescimento muito maior do que se imaginava, um crescimento em curso, e, na verdade, um movimento de preços que que inadvertidamente as pessoas podem pensar que estariam ajudando a balança comercial brasileira, quando, na verdade, elas estão tendo um efeito negativo sobre a balança comercial. Então, só para fazer essa colocação aqui. Eu queria comentar, Francisco Eduardo, que então a gente esperava alguns meses atrás que a gente teria este ano um pequeno superávit em conta corrente, tá? Sei lá, 4, 5 bilhões de superávit em conta corrente, não? E pelo que você está colocando, teríamos provavelmente este ano um déficit em conta corrente, não? 2,5% do PIB, alguma coisa assim como 47 bilhões de dólares de déficit, o que significa que o déficit em conta corrente, digamos, perdimos os 4 positivos e 47, dá um pouco mais de 50 bilhões, não? A projeção piorou 50 bi, tá? E um ponto que chama a atenção é que essa piora de 50 bilhões de dólares na projeção para o déficit em conta corrente este ano não teve nenhum efeito macroeconômico, não? Ou seja, o mercado de câmbio, que um pouco que você estava destacando, não sentiu essa mudança, né, desse fluxo da conta corrente, tá? O que chama atenção é que, sei lá, 20 anos atrás, ou 25 anos atrás, tá? Esses movimentos na conta corrente iriam ser muito sentidos do ponto de vista macroeconômico, tá? Eu acho que, como você colocou no começo, não? As contas externas estão funcionando e se ajustando muito bem, apesar de que podemos ter essa piora. Isso não tem efeitos macroeconômicos importantes, não? Porque esse déficit em conta corrente para este ano que você está nos descrevendo seria financiado basicamente pelo investimento direto, não? Se não teríamos maiores problemas, tá? Ou seja, esse regime de câmbio flutuante que o Brasil tem permite amortecer esses impactos negativos que você descreveu, não? Que você descreveu tanto dos termos de troca, o aumento do nível de atividade, a apreciação do câmbio, que são efeitos que afetam a conta corrente, tá? Que piorou, mas que estão sendo, digamos, do ponto de vista macroeconômico, absorvido bem, não? Eu acho, Lígia, inclusive, o seguinte, quer dizer, enquanto a gente tiver um déficit em conta corrente financiado com investimento direto, no nível compatível com financiamento com investimento direto, é um investimento que é um financiamento de boa qualidade, né? De longo prazo, etc. E, ao mesmo tempo, um nível muito elevado de reservas, eu acho que esses dois fatores aí são dois pilares um pouco que permitem que você
chegue num déficit em conta corrente desses, ou uma alta dessas, como a gente teve recentemente, e isso não chegue a causar preocupações no mercado, né? Se ao longo dos anos esse déficit for subindo, né, se for havendo uma escalada muito grande, as reservas caírem, etc., aí, e houver problemas de financiamento externo, né, de financiamento externo, enfim, uma retração nos fluxos de financiamento, um aumento do déficit, aí sim, dentro de algum tempo poderia vir a ocorrer isso. Mas, por enquanto, a gente analisa o déficit, tenta entender por que está acontecendo isso, mas não chega a ser uma preocupação relevante, minimamente comparado com as outras, com os outros desequilíbrios aí que assombram a economia brasileira, como, por exemplo, o desequilíbrio fiscal. O que você coloca, então, vamos ter um déficit em conta corrente este ano de 2,5% do PIB, e é perfeitamente contornável do ponto de vista macroeconômico, não? Ou seja, a gente não tem. De fato, o Brasil é um país que, do ponto de vista estrutural, tem uma tendência a ter déficit em conta corrente, tá? E a utilizar essa poupança externa, tá? É claro que nas últimas décadas, esse déficit em conta corrente significa um aumento do passivo externo líquido, do passivo externo, mas se ele cresce em linha com o nível de atividade, não, essa relação passivo externo líquido PIB se mantém mais ou menos estável, não tem nenhuma tendência a explodir, então isso dá uma sustentação para as nossas contas externas e temos um certo conforto, tá? Por outro lado, a gente espera que para o ano que vem, 2023, a gente continue tendo um déficit em conta corrente, mas provavelmente vai ser um pouco menor que este ano, não como que você observa a situação para o ano que vem, 2023. Lixa, na verdade, eu só, quer dizer, a minha questão inicial era o seguinte: as pessoas poderiam pensar o seguinte: olha, se com o câmbio depreciado, economia crescendo pouco e preços de commodities altos, o Brasil tem um déficit de 2,5, o que acontecerá na hora que esses fatores favoráveis às contas externas desaparecerem? Mas o que eu mostrei aqui é que, na verdade, não está acontecendo isso. Os termos de troca não estão ajudando, o, o, O nível de a atividade economia está está forte. crescendo, etc, etc, né? No ano que vem, então isso aí se justifica um pouco esse déficit. No ano que vem, a gente pode esperar, por exemplo, duas coisas que podem ajudar bastante. Primeiro, a expectativa é que a economia desacelere no ano que vem, né? Ela está custando, porque tem vários fatores que estão impulsionando a economia, mas o alto nível dos juros, a política monetária apertada, em algum momento espera-se que ela faça efeito. Então, a economia brasileira deve desacelerar, isso já ajuda, né, a diminuir o déficit. Então, talvez é bem possível que haja uma diminuição do déficit. Por outro lado, a escassez de bens intermediários, né, levou a uma alta extraordinária dos preços e o aumento das importações por conta de preços, isso aí já provavelmente já vai estar desacelerando, né? Já deve estar em queda. Então, é bem possível, eu acho razoável supor que talvez até no ano que vem a gente tenha um nível mais baixo desse déficit em conta corrente. Devemos Então, ter isso um nos volume de deixa mais longe daquele cenário que seria um cenário preocupante. devemos ter um volume de importações o ano que vem, digamos, mais ou menos estável, com preços mais baixos de preços de importações. Então, o fluxo de importações, o custo dele em termos de dólar, deve ficar menor que este ano, e isso pode ajudar um pouquinho, não, a balança comercial e reduz o déficit em transações correntes. Tá? Então, apesar de que a gente possa ter algumas turbulências por causa
de um cenário externo não recessivo no mundo, sim, em um claro. cenário em que as economias vão entrar também com menores níveis de atividade, em consequência, vão importar menos, isso pode afetar alguma de nossas exportações. Exportações, é verdade. A gente tem um cenário em que o déficit em conta corrente para o ano que vem pode ser um pouquinho menor que o deste ano, tá? Em É, consequência, as contas externas continuariam também mais ou menos equilibradas, não? Porque continuaríamos tendo um fluxo de investimento direto que financiaria esse déficit em conta corrente. Então, é, não existe tantos é. motivos de preocupação, não? Mas você lembrou bem que o cenário internacional vai ser desafiador, inclusive para as exportações brasileiras, né? Então, neste momento é muito difícil prever o que vai acontecer, mas a gente tem alguns fatores positivos, como eu falei, e outros que vão atuar negativamente, né? A conferir, vamos ver se um pouquinho mais à frente a gente consegue ter uma visão mais clara e fazer as nossas projeções para 2023. Bom, eu acho Mas que já tive. só falar que é sempre reconfortante falar que as contas externas não são um grande problema ou não são uma grande restrição para o ciclo econômico brasileiro ou para a macroeconomia brasileira, não? Isso tem sido um sucesso. Isso, pelo menos este problema a gente não tem por enquanto, tá? A Então, tá gente não bom. há... Hoje ficamos por aqui com mais um podcast do Grupo de Conjuntura e voltaremos na próxima terça-feira. Até lá.